Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM. Informação desportiva. Vamos falar de desporto e vamos falar do passado fim de semana com os jogos. Começamos por futsal, Intervivos Sonâmbulos, a vitória fora de casa dos Sonâmbulos por 6-1 frente aos Intervivos de Martilongo. Paulo Aguiar teve a oportunidade de falar com o treinador dos Sonâmbulos, Edgar Caixinha, sobre esta vitória. Mais uma jornada, Campeonato do Algarve, Liga 1. Em séniores masculinos, futsal, os Sonâmbulos na sexta-feira à noite deslocarem-se até Martilongo para defrontar a formação do Intervivos com uma vitória por 6-1 para os Sonâmbulos. Muito boa tarde, Edgar Caixinha. Um jogo, uma hora que não é muito convidativa naturalmente para adeptos e como também para jogadores, mas o mais importante acima de tudo foi regressar às vitórias. Boa tarde a todos os ouvintes e à rádio. Sim, pronto, é a hora que está marcado os jogos e temos que nos adaptar a isso e sim, o mais importante neste caso era levar de vencida os Intervivos e trazermos os 3 pontos para a Luz Tavira, que era o mais importante. A formação de Edgar Caixinha, que se vai vencer por 1-0, permite o empate, pelo que tive conhecimento, uma vez mais a equipa muito perdulária. Sim, tal como tu disseste, penso que dominámos o jogo todo, tivemos diversas ou inúmeras ocasiões, os Intervivos também teve 3 ou 4 situações, soube aproveitar e pronto, chegou ao empate e depois nós com um bocadinho mais de tranquilidade e de paciência conseguimos fazer o 2-1 e depois o 3-1, pronto, e daí isso foi sucessivo e penso que o jogo teve só um sentido, pronto, sem tirar mérito ao adversário, teve as suas ocasiões, mas em lances mais por falhas nossas do que muitas vezes por mérito do adversário, mas pronto, é um trabalho que estamos a fazer e pronto, temos que ir com calma, paciência, a equipa acho que cada vez mais está melhor. Precisa, é como tu disseste, se calhar materializar mais as ocasiões e a partir daí, pronto, se calhar estarmos mais descansados. Edgar Caixinha, já no próximo fim de semana, sábado à tarde às 17 horas, o regresso a casa, a Luz de Tavira, para defrontar o Pedra Mourinha. São sempre, aliás, todos os jogos são complicados. Sim, tal como disse no início, quando tivemos a primeira entrevista, acho eu, falei disso, acho que o campeonato vai ser muito equilibrado, as equipas estão muito equiparadas. Pode haver uma outra situação em que há alguma equipa que se calhar com menos profundidade de banco possa ganhar a uma equipa com mais profundidade e tal como disse, as coisas estão muito equilibradas, mas penso que em casa temos que dar sempre uma boa imagem. Acho que no fim de semana passado, não neste, no outro, com o Quarteira, demos uma boa imagem. Só que, pronto, na segunda parte não voltámos ao campo e isso foi mencionado aos jogadores e refletimos sobre isso e penso que vamos dar uma boa resposta agora neste fim de semana contra o Pedra Mourinho. Edgar Caixinha, técnico da formação dos Sonâmbulos, vitória na sexta-feira à noite em Martilongo, perante o Intervivos por 6-1. Relativamente à formação dos Sonâmbulos, na categoria de iniciados, Leões de Tavira 1, Sonâmbulos 1, em Júniores, Sonâmbulos 4, Pedra
Morinha 5 e na categoria de juvenis, União Desportiva Castro Marinense Sonâmbulos 3. Ainda relativamente a esta jornada do Campeonato do Algarve em Séniores Masculinos Liga 1, resultados desta jornada: Intervivos 1, Sonâmbulos 6, União Desportiva Castro Marinense 4, Casa do Benfica de São Brás de Alportel 3, Corteira 1, Santa Luziense 7, Pedra Mourinha 2, Bonjoonenses 3 e Jejupse de Portimão 1, Campesino 5, folgou o Loutano de Sportos Clube. A classificação dos 4 primeiros está assim ordenada: primeiro é o Corteira com 12 pontos, segundo o Santa Luziense com 11, terceiro é o Loutano com 10 pontos e quarto o Sonâmbulos Futsal Luzense Associação com 9 pontos. Paulo Aguiar acompanhou também a partida de futsal juvenis masculinos dos Sonâmbulos, numa partida com a União Desportiva Castro Marinense, onde os Sonâmbulos ganharam por 3-1, e falou com Luís Revés, o treinador dos Sonâmbulos juvenis. Dia de Todos os Santos a acompanhar o futsal em Castro Marim, pavilhão municipal. Luís Revés, muito boa tarde. Jogo de juvenis, um jogo, quiçá, se me é permitido da tua parte, jogo para séniores, jogo muito dividido, muito competitivo, entre duas excelentes equipas. Sim, é verdade. Boa tarde, Paulo Aguiar, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, jogo bem disputado, já tenho visto jogos de séniores, como tu sabes, séniores e de outros escalões que não têm a intensidade que teve. Foi um grande jogo, a vitória caiu para o nosso lado e ainda bem. Luís Revés, o guarda-redes dos Sonâmbulos, excluído ainda na primeira parte, só com um guarda-redes no banco. Vem um jogador que normalmente é fixo, o Viegas, fez uma grande exibição. Sim, infelizmente temos 2 guarda-redes, mas um por motivos alheios, que se não conta para aqui, não veio a jogo. Veio o Rafa, infelizmente foi expulso. E bem expulso. Sim, foi expulso e bem expulso. Depois, pronto, o guarda-redes, o Viegas tanto joga a fixo como principalmente a coisa dele é a pivô. Mas antes quando teve cá connosco, depois saiu para o futebol de 11, onde ingressou como guarda-redes. Quando voltou para fixo e felizmente hoje esteve na baliza muito bem, não sofreu golo e ainda fez algumas boas defesas. Esta equipa de juvenis dos Sonâmbulos, nós em off comentamos muitas vezes, Luís, tem uma excelente equipa, é apenas alguns jogadores faltarem aos treinos, porque esta equipa tem qualidade, tem uma margem de progressão para dar continuidade àquilo que os Sonâmbulos já têm feito nas camadas jovens. Sim, é verdade, Paulo Aguiar. Nós felizmente este ano temos, ao contrário do ano passado tínhamos que andar ao tio para ter jogadores para ir a jogo, e este ano felizmente temos bastantes, apesar da maior parte depois não terem compromissos. Faltam aqui 2, 3 jogadores que se cumprissem os treinos e cumprissem algumas poucas regras que nós temos, seriam quiçá depois, titulares. Também, Luís, desculpa lá interromper, também dar esta equipa de juvenis tem de dar jogadores aos júniores. Sim, pois a equipa de júniores está muito reduzida, pois não há miúdos. A gente sabe que estas idades e a de júniores é difícil. Temos alguns dos miúdos que estiveram aqui, que fizeram um grande trabalho, que estão cansados e escalfados. Amanhã tem que ir fazer mais um jogo na parte da tarde por júniores, mas as condicionantes que têm, é o clube, e hoje jogaram com amor à camisola e amanhã espero bem que joguem igual. Luís, a última questão. Jogar em Castro Marim não é fácil, e eu e tu sabemos, obviamente, que quando estas duas equipas se encontram, há uma rivalidade extremamente complicada. Castro Marim, Sonâmbulos, é bonito ver isto. E também o fair play na bancada.
Sim, é verdade, e desde já agradecer também aos pais dos nossos atletas que vieram e alguns que não são pais. Sim, é uma rivalidade e desde já digo que já tenho, acho que são 4 ou 5 anos nos Sonâmbulos, é a primeira vez que cá venho buscar 3 pontos, nunca cá tinha ganhado 3 pontos e hoje ainda mais um, ganhando hoje, muito melhor e pronto, e vamos continuar na luta. Segunda-feira é dia de treino e amanhã, se for preciso, voltamos a falar, Paulo. Luís Revés, o nosso comentarista e também treinador do Sonâmbulos, o Luís Revés, que é o nosso comentarista ao domingo no Bom Dia Algarve, que nos fala de futsal. Vitória do Sonâmbulos em Castro Marim por 3-1. Nesta noite, dia de Todos os Santos, numa noite que não está muito agradável, mas com muito público sentado na bancada no pavilhão em Castro Marim. Luís Vicente, presidente da União Desportivo Castro Marinense, disse também para os microfones da Rádio Gilão, em conversa com Paulo Aguiar, o desenrolar desta partida. Vicente, presidente da União Desportiva Castro Marinense, é sempre um privilégio de encontrar, amigo. Uma grande aposta da União Desportiva Castro Marinense no futsal, desde que assumiste a liderança deste clube. Sim, Castro Marinense, a patente e a máxima do nosso clube é essa mesmo, é apostar na formação. Claro que temos a equipa sénior, porque os nossos miúdos têm que ter algo e um objetivo para alcançar, mas a grande aposta é na formação e está patente. Temos em todos os escalões, desde benjamins, traquinas, petizes e por aí fora, iniciados, juvenis, temos em todos os escalões, com muitos adeptos, muitos atletas em cada escalão destes. Portanto, é a nossa aposta e é isso que nós vamos continuar a fazer, trabalhar em prol destes miúdos para o futuro estar aqui. Exatamente, lançado as bases para o futsal na União Desportiva Castro Marinense, neste pavilhão, com condições extremas e impecáveis, vem também a equipa feminina. A equipa feminina que é uma aposta também, onde tu também já foste treinador. Sim, temos também a vertente feminina, como é óbvio, temos a formação das júniores, também gostaríamos, mas não conseguimos fazer a equipa sénior, mas pronto, está sempre no horizonte e essa equipa há de voltar, brevemente, mas temos o mais importante, que é a formação no feminino também, na aposta. Ainda hoje teve aqui uma miúda de benjamins com uma grande qualidade, uma grande meta para ela, ver as miúdas mais à frente, que é as júniores. Portanto, é um objetivo dela chegar às júniores e posteriormente às séniores, mas sim, nós apostamos também no masculino e no feminino neste caso, e é essa a nossa aposta, também no feminino. Sabemos que é uma vertente mais difícil, há menos números de meninas, mas pronto, conseguimos ter a equipa e tudo faremos para manter a equipa e aumentar para a nossa equipa sénior. Relativamente à equipa sénior masculina, ontem a primeira vitória para o campeonato, o União Desportiva Castro Marinense venceu a Casa de Benfica de São Brás por 4-3. É o relançar da União Desportiva Castro Marinense no futsal, já com um empate e agora com uma vitória. Sim, a equipa sénior tem sido, pronto, foi uma equipa também renovada, equipa técnica renovada, novas situações de jogo, portanto os atletas ainda estão a assimilar aquilo que os misters querem. Como é óbvio, o processo é longo, o campeonato é longo, temos que acreditar no processo e nós direção e atletas estão a acreditar e os resultados quem veio, por exemplo, os resultados e não viu o jogo, as coisas não têm sido assim tão desequilibrantes. Talvez só na parte final, mas temos feito boas primeiras partes, inícios da segunda, incluindo com algumas equipas já de renome e, portanto, os dados estão lançados e nós apostamos a longo prazo e não num curto prazo, portanto, e acreditamos no trabalho que eles estão a fazer. Ter num banco um presidente e treinador não é fácil para um treinador de uma equipa. Sim, mas isto é com ironia, Vicente. Exato, isto é o que eu costumo dizer, os carolas no Algarve e os clubes que estão no Algarve é carolice dos seus presidentes, dos seus misters e por aí fora. E nós assumimos várias funções, desde presidente a roupeiro, e não me cai uma mão por fazer qualquer coisa. E acumular a tua função, a tua vida profissional, treinador, dirigente, muito complicado e tendo também
a tua esposa, treinadora, ex-jogadora? Eu costumo dizer que aqui o pavilhão é a minha primeira casa e depois a minha segunda casa, a segunda casa é a minha habitação, porque passo mais horas aqui, passo muitas horas neste pavilhão, eu e a minha direção, os meus técnicos, porque a gente começa aqui uma segunda-feira e acabamos na outra segunda, portanto não há paragens. E portanto, com tanto miúdo, temos aqui cerca de 200 atletas este ano, isto não para, isto é um relógio. Por exemplo, este fim de semana vamos parar no domingo à tarde um bocadinho, que é o descanso. E volta ao mesmo, mas pronto, como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa e a gente leva essa máxima. A última questão, Vicente, entrou um novo executivo para a Câmara Municipal de Castro Marim, continua o apoio? Sim, o apoio do município, independente de quem lá está, tem sido um apoio extraordinário, pelo menos enquanto eu cá estive como coordenador e agora como presidente. A Câmara tem sido o nosso principal apoio, porque se o município não apoiar, estes jovens não conseguem praticar desporto. Relembrar que o clube, a União Desportiva Castro Marim, ninguém paga nada para aqui jogar, para aqui treinar, tem a carrinha à disposição, vamos buscá-los para treinos, portanto, têm tudo. Mas é com o apoio do município que nós conseguimos dar estas condições aos nossos atletas. Claro, também a junta de freguesia. Claro, o município está no topo, juntando as nossas juntas de freguesia, Castro Marim, Azinhal, Odeleite e Altura, portanto, todas elas nos contribuem com os apoios necessários para que nós consigamos levar esta máquina para a frente. E como é óbvio, nós queremos sempre mais. Queremos aumentar a qualidade, a quantidade, mas essencialmente formar estes miúdos, porque estes miúdos vão ser os homens, não como jogadores, porque eles vão sair aqui como jogadores formados, mas também como homens, e isso é que é importante. Eu dizia-te a última questão. É assim, é extremamente importante formar homens e mulheres, e a União Desportiva Castro Marinense está a efetuá-lo. Exatamente, isso é a base da nossa formação, é essa mesmo, transmitir valores, respeito, fair play, e conhecimento que lhes possam transmitir para a vida pessoal deles também, porque isto, o futsal é um hobby, como a gente costuma dizer. Há uns que poderão ter sorte e conseguem patamares, mas isto não passa de um hobby, é uma distração, mas os valores, a ética e o respeito por todos, esse são marcas patentes que nós exigimos que os nossos atletas tenham. Porque é como nós estamos aqui a falar, isto são os homens e as mulheres da manhã. Luís Vicente, presidente da União Desportiva Castro Marinense, em conversa com Paulo Aguiar após a partida com os sonâmbulos. Dos sonâmbulos passamos agora para o Santaluziense. Relativamente ao último fim de semana, o Santaluziense foi a quarteira e trouxe também uma vitória expressiva. Paulo Aguiar falou com Vítor Santos, também ele treinador do Santaluziense, sobre este resultado. Campeonato do Algarve, Liga 1 em futsal séniores masculinos. A promoção do Santaluziense deslocar-se até à casa do primeiro classificado, Quarteira Futsal. Sabia-se naturalmente de antemão que era um jogo extremamente difícil para a promoção de Santa Luzia, onde, surpreendente ou não, para quem assistiu, talvez não. Vítor Santos, muito boa tarde. Vitória expressiva da promoção do Santaluziense. Olá, bom dia. Bom dia, Radiolão. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É verdade, uma vitória com os números bastante grandes, mas um jogo muito difícil com duas boas equipas. Começámos o jogo bem, entramos bem, contra uma equipa que também gosta de jogar, o jogo aberto, bastante rápido. Fomos para o intervalo a ganhar por uma bola. Nossa estratégia, sabíamos que o Quarteira é uma equipa que faz sempre boas segundas partes. Tínhamos que entrar fortes e concentrados e foi o que aconteceu. Conseguimos fazer da nossa força, da nossa garra, conseguimos estar solidários na defesa. Fomos bastante solidários, defendemos bastante bem. E depois isso também se refletiu no marcador. Conseguimos, a equipa teve que subir, também vai à procura do resultado e nós, noutros jogos, não conseguimos faturar tanto, mas desta vez conseguimos e estamos muito felizes por isso. Exato, uma boa vitória. Exatamente, uma vitória na casa do primeiro, o Quarteira que ainda não tinha qualquer derrota neste campeonato. Aliás, o Santaluziense também não perdeu neste campeonato. Se me é permitido, Vítor Santos, mora um candidato em Santa Luzia? Nossos objetivos é estar acima da tabela, estar nos primeiros, trabalhar bem durante a semana e o que vier, nós estamos a trabalhar para isso.
um candidato, pois nós também não temos vergonha de dizer que queremos estar entre os melhores, trabalhamos para isso. Vamos ver, como a semana passada também não sabíamos o que ia acontecer esta, e a nossa vontade de trabalhar é muita, isso é muito importante. No próximo sábado o regresso a casa e naturalmente o apelo da tua parte para que os adeptos marquem presença no pavilhão do Dr. Eduardo Mansinho. Como já é natural, nossos sócios, nossos adeptos, a nossa família vai estar lá sempre para nos apoiar, e nós vamos fazer o melhor que pudermos para lhes dar mais uma alegria. Vítor Santos, técnico adjunto do Santalzense, técnico adjunto de Frederico Fragoso, em conversa à Gilão FM, após esta surpreendente vitória esmagadora do Santalzense em Corteira por 7 bolas a 1. Relativamente resultados da formação do Santalzense em Benjamins, Santalzense 13, Jograis de Estoi 13 e em séniores masculinos, Corteira Futsal 1, Santalzense 7. Esta partida importante, com esta vitória expressiva do Santalzense em casa do Corteira 7-1, neste trabalho de Paulo Aguiar. Benjamins Santalzense 3, Jograis de Estoi 3, num empate. Bem, relativamente ao futebol, às vezes há motivo de registro daquele considerado indescritível pelos adeptos, e falamos do Farense. Foi no passado fim de semana uma reviravolta digna de momento, que ficará para a história. Francisco Grilo acompanhou o desenrolar desta partida do Farense no estádio de São Luís, ainda por cima em casa. Francisco, boa tarde. Vamos então saber como é que foram os pontos altos deste Farense, que estava a perder 3-0 e que deu a volta ao resultado para o final. Foi um pouco surpreendente, uma equipa que não ganhava em casa para jogos oficiais desde abril, e mesmo no ano civil, essa vitória no Famalicão na última temporada na Primeira Liga, acabou pelo Farense não ter uma vitória, foi a única vitória do Farense no ano civil. Portanto, obviamente que o inferno de São Luís, que é um provérbio que normalmente se chama aquele estádio, realmente virou um inferno, mas era para o sentido oposto, não conseguia mesmo conquistar. Aliás, a temporada do Farense nenhum gol sequer tinham em casa. E por isso, sem dúvida, o jogo com o Benfica B, o que parecia que dava a indicar era que na primeira parte, apesar da falta de sorte do Farense, naturalmente, que teve 2 bolas à trave na primeira parte, do novo avançado Sangaré, e então parecia que ia ser mais uma daquelas histórias habituais, claro, com 3-0 ao intervalo para a formação visitante do Benfica B, e simplesmente na segunda parte aconteceu surpresa e uma reviravolta histórica com muita vontade e com muita crença, que às vezes até podia carecer alguma sorte nos jogos em casa do Farense nesses momentos, mas que realmente deixava sempre um gosto a desejar. E assim o Farense com muita garra, com muita dedicação, tanto com Franco Romero, com o central aí completamente para a frente e com um remate que tenta meter dentro da baliza no primeiro posto, parecia que as coisas iam mudar. E o Benfica B acaba por destabilizar, e o Farense com André Candeias, Rui Costa e depois no final um cabeceamento do Regaray ao minuto 88, mete o Farense com os primeiros golos em casa, passam para 4, e depois consegue também a sua primeira vitória. E que maneira conseguir a sua primeira vitória naquela que também foi a maior casa da época, com quase 3 mil espectadores. Parece que já anteviam isso os adeptos, ou seria pela parte do Benfica B, Francisco? Não diria que fosse pelo adversário em questão, porque aliás a última partida foi contra uma equipa que também fora de casa não tinha muita sorte, foi o Penafiel, e foi mais um daqueles típicos jogos em que não conseguiram faturar nem conseguiram refletir a sua exibição em campo. Por isso também favoreceu um pouco o horário, que o Farense tem sempre jogado de manhã e agora jogou numa tarde soarenga das 3:30 da tarde, e isso reflete-se numa boa casa na época, porque é talvez o melhor horário para o futebol, e realmente a surpresa é que não desistiram de apoiar, ao contrário do que se calhar tenha sentido nos últimos jogos, porque realmente a equipa passou a imagem que foi só um pouco falta de sorte a primeira parte, apesar do resultado pesado, e puxaram a equipa para a frente, e quando marcou o primeiro já sentia um pouco a possibilidade da reviravolta, mas quando foi o 3-2 a partida aí aquilo tudo descambou, no sentido que todos começaram mesmo a acreditar que fosse possível, e por isso acabou por, felizmente para os algarvios, refletir, e então o Farense toma a primeira vitória em casa. Poderá ser aqui a maneira que
começarão finalmente a voltar a trazer as vitórias para o Farense no Reduto de São Luís, não sabemos. Temos que esperar, obviamente, para os próximos redutos. O Farense, que agora sexta-feira vai a Santa Maria da Feira afrontar a formação do Feirense e agora está na 6ª posição da tabela classificativa. Isto é digno de registro, não é? O Farense aos 63 minutos apenas reduz essa desvantagem de 3-0 e aos 78 minutos empata, quer dizer, tudo aconteceu durante aquele período. Sim, porque realmente o Benfica B sentiu um pouco a pressão. Também estamos a falar de uma equipa muito jovem, de jogadores de 18, 19, 20 anos, que realmente estão a fazer as suas primeiras passadas a nível profissional e aquilo acabou por descambar. Mas não invalida o mérito da equipa algarvia de ter em qualquer momento procurar a vantagem. Aliás, o treinador, as substituições realmente tiveram um impacto direto. Posso citar aqui o exemplo da primeira substituição em intervalo, que entrou Miguel Menini e fez um grande cruzamento para o gol do empate, que é digno de ver. E também Rui Costa, que marca também esse tal gol do empate, e também o 4-3, a bola também vem de um ressalto que lhe foi proporcionado por ele. Portanto, mérito para o treinador, que realmente escolheu as cartas bem e decidiu que a equipa precisava de mudar, e as peças que mudou foram fulcrais para esta reviravolta. Portanto, também tem o seu mérito, apesar de, obviamente, da inexperiência dos jogadores do Benfica B, que não conseguiram gerir uma vitória 3-0. É obviamente que também tem aqui um pouco a sua cota culpa, mas o Farense todo o mérito na reviravolta. O jogo e este resultado do Farense, isto uma nota relativamente ao futebol. As notícias locais e regionais. Rádio Gilão, a informação atualizada.